Ei, Tiagão, som. Você que sabe, Tiagão. Do jeito que você chama. Aí dessa reunião você não... Só um minuto, presidente. Eu esqueci de trazer aquela... O Rael, Foi votado, né? O projeto já foi votado. é terrível. Só por causa do É coronavírus. o qual isso aí? 23. É, isso daí já foi votado, já faz dia. Ô, Grazi, por favor. Aquele negócio que tinha. Por favor, obrigado. Obrigado. Pastor, assina aí pra nós. Que é isso aqui? Que é isso? Eu nunca assinei isso aqui, minha primeira vez. Mas é a segunda ata, hein? Ah, é a segunda? É, então não, quase não assinou mesmo. Puta, meu. Roubaram minha caneta. Você roubou minha caneta, né, Rael? É, Matheus, quase não assinou, né? Na segunda ata. Essa aqui é minha. Eu roubei do Cristo. Eu roubei do Cristo. Não, não Tá o mordo, quê? não pode ser na boca, não. Você é louco. Pode começar, presidente. Boa noite a todos. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sexta sessão ordinária no terceiro período legislativo da 16ª Legislatura do município de Quatiguá. Iniciando esta sessão com a leitura de um texto bíblico. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus em quem confio, pois ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, e sua verdade é escudo e couraça. Não te assustará o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Cairá 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a sua fortaleza. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com você. Livrar-o-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor. Amém. Graças a Jesus. Deus. Graças a Deus. Salmos 91.
Leitura da ata da sessão anterior. Ata 7, 2020, quinta sessão ordinária, no quarto período legislativo da 17ª legislatura do município de Quatiguá, aos 9 dias do mês de março de 2020, às 20 horas, foi realizada na sessão ordinária na Câmara Municipal de Quatiguá, na sala de sessões Rui Barbosa, localizada na Rua Lourenço Menezes, centro, nessa cidade, com a presença unânime dos vereadores. A sessão foi presidida pelo presidente Cristian Reis Galvão Kozer e secretariada pelo primeiro secretário, pastor Eduardo. Aberta a sessão, o presidente pede ao vereador pastor Eduardo que efetue a leitura de um texto bíblico, após foi lida a ata da reunião anterior, que foi aprovada pelos vereadores presentes. Nos expedientes do Executivo, tivemos o ofício número 33, 2020. Nos expedientes do Legislativo, tivemos a indicação número 4 e 5 e 6 de 2020. Em diversas nada tivemos, a primeira tribuna não tivemos escrito. Dispensados os demais expedientes, passamos para o grande expediente, para o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, projeto de lei número 25/2020, substitutivo, altera nível de vencimento de cargo de comissão, projeto de lei 30/2020, cria vaga de cargo comissionado e assessor de gabinete, projeto de lei número 69/2019, substitutivo, extingue o cargo de chefe de seção de serviços administrativos. Tivemos projeto de resolução de autoria do Legislativo Municipal, projeto de resolução 4/2020, abre crédito adicional especial no Orçamento Geral 2020 do Legislativo Municipal de Quatiguá e das outras providências. Projeto de resolução 5/2020, dispõe sobre a reformulação do anexo da resolução 2/2012, instituído assim nova tabela de valores, nova tabela da Câmara Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, e das outras providências. Tivemos projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em primeira discussão e votação, projeto de lei 21/2020, substitutivo, altera a Lei Municipal 1940/2015 sobre projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 25/2020, que altera o nível de vencimento de cargos em comissão. Projeto substitutivo e, a pedidos do Executivo, projeto de lei número 26/2020, cria cargo de provimento em comissão e das outras providências. O vereador Miller pede a palavra e esclarece por que é contrário ao projeto. O vereador Júlio pede a palavra e esclarece que é contra, devido às orientações do Ministério Público. O vereador pastor Eduardo justifica por que é favorável ao projeto. Projeto aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários, dos vereadores Júlio e Miller, e uma abstenção do vereador Matheus. Projeto de lei número 27/2020, cria cargo de provimento em comissão e das outras providências. O vereador Eduardo pede a palavra e esclarece que cargo é recomendação do secretário estadual de saúde. O vereador Matheus pede a palavra e diz que esta informação deveria vir por escrito. O vereador Júlio pede a palavra e diz que tem muitos funcionários que deveriam ser remanejados. O vereador Christian diz ser a favor porque esse cargo poderá ser ocupado por servidor efetivo. O projeto aprovado por 6 votos favoráveis, 2 votos contrários, do vereador Júlio Miller, e uma abstenção do vereador Matheus. Projeto de lei número 28/2020, que altera a lei municipal 867/1993, projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 29/2020, inclui meta-programa no plano plurianual na diretriz orçamentária e das outras providências, projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Tivemos projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em segunda discussão e votação, projeto de lei número 22/2020, que altera a Lei Municipal 1848, de 11 de dezembro de 2013, e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e encaminhado para sancionamento e publicação. Obrigado, presidente. Projeto de lei número 23/2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e encaminhado para sancionamento e publicação. Projeto de lei número 24/2020, que inclui meta, programa no plano plurianual e na diretriz orçamentária e das outras providências.
Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e encaminhado para sancionamento e publicação. Tivemos projeto de lei de autoria do Legislativo Municipal em segunda discussão e votação, projeto de lei número 20/2020, em que institui no município de Quatiguá o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e encaminhado para sancionamento e publicação. Tivemos projeto de resolução de autoria do Legislativo Municipal em segunda discussão e votação, projeto de lei de resolução de 3/2020, que altera o dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal de Quatiguá, Paraná e das outras providências. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e encaminhado para sancionamento e publicação. Tivemos o envio da indicação em discussão e votação, indicação número 4/2020, pastor Eduardo, vereador com assento nesta Câmara, na 17ª legislatura do município de Quatiguá, do Paraná, nos suas atribuições legais, regimentais, e depois de apresentado em plenário, indica a sua excelentíssima senhora prefeita municipal Adelita Parmesan de Moraes que seja implantada uma linha de ônibus circular. Envio da indicação aprovada por unanimidade. Indicação número 5/2020, Cristian Reis Galvão Kozer, vereador com assento nessa Câmara, na 17ª legislatura do município de Quatiguá, Estado do Paraná, nos de suas atribuições legais, regimentais e demais, apresentado em plenário, indica sua excelentíssima prefeita municipal Adelita Parmesan de Moraes que estude a possibilidade da criação do programa Cinema na Praça. Envio de indicação aprovado por unanimidade. Indicação número 6/2020, Cristian Reis Galvão Kozer, vereador com assento nesta Câmara, na 17ª legislatura do município de Quatiguá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais, depois de apresentada em plenário, indica a sua excelentíssima senhora prefeita municipal Adelita Parmesan de Moraes que seja introduzida na Biblioteca Municipal uma gibiteca. Envio da indicação aprovada por unanimidade. Na segunda tribuna, o presidente deixa livre a palavra a quem dela quiser fazer uso. O vereador pastor Eduardo pede a palavra e diz que as aulas voltaram em pouco tempo e, portanto, a associação não ficou no prejuízo. O valor global é dividido pelos meses, portanto, vão receber o valor exato e demonstra os valores que a prefeita repassou durante seu mandato e informa que será publicado nessa semana. O vereador Júlio pede a palavra e ressalta que o vereador pastor Eduardo confirmou que iniciou no mandato anterior. Diz que vai bater palma para a prefeita se ela pagar o combustível em sua totalidade. Está representado que está representando quem está reclamando e não é a prefeita. O vereador pastor Eduardo pede a palavra e diz que traz a verdade e não conversas de alunos que são oposição. Informa que conversou com os presidentes da associação e informou valores que são repassados ao hospital, segundo o contador executivo. O vereador Miller pede a palavra e diz que, mesmo com este valor alto, não estão pagando os fornecedores. A vereadora Silvana pede a palavra e parabeniza as indicações. O vereador Israel pede a palavra e parabeniza as indicações. O vereador pastor Eduardo pede a parte e diz que o CIS está devendo para fornecedores, esses devem cobrar na justiça. A prefeita não tem nada a ver com isso. O vereador Matheus pede a palavra e ressalta que não é porque o pastor Eduardo viu os estabelecimentos dos projetos e acha que está certo que os demais devem concordar. O vereador pastor Eduardo pede a parte, diz ser representante do povo, porém o povo deve confiar. O vereador Matheus diz que, com relação à associação, quem lhe procurou foi um presidente. Só estamos pedindo o que é de direito deles e faz a leitura da mensagem que o presidente lhe encaminhou. Com relação ao hospital, só está questionando, não pedindo para ninguém pagar as despesas do CIS. O vereador Gentil pede a palavra e parabeniza as indicações. O vereador Júlio pede a palavra e diz que ninguém reclama atos, só o município pagar o combustível, ótimo. Com relação ao hospital, a base da prefeita tinha que fiscalizar mais.
O presidente parabeniza a indicação e agradece o apoio de sua indicação com relação à associação. A prefeita afirmou que será ajudado e parabeniza a prefeita e os funcionários pelo asfalto que está sendo feito e parabeniza a instalação de luz de LED. Como ninguém mais fez uso da palavra, o presidente encerra a sessão, marca a sessão ordinária para o dia 16 de março de 2020, às 19 horas. Eu, pastor Eduardo, fiz a lavatura desta ata. Após lida aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes. Esta ata está em discussão. Está aprovada. Leitura dos expedientes, ofício do Executivo. Ofício 42/2020, Quatiguá, 16 de março de 2020. Senhor presidente, vimos pelo presente encaminhar os projetos de lei número 32/2020, 33/2020, 34/2020 para análise e posterior aprovação por esta Casa em regime de urgência. Sem mais, para o momento, antecipo agradecimentos. Cordialmente, Adelita Parmesani de Moraes, prefeita municipal. Na primeira tribuna não houve inscritos, passamos ao grande expediente, com o projeto de lei 32 de 2020, leitura. Obrigado. Súmula. Altera a Lei 1728, de 2 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do município de Quatiguá, e a Lei Municipal 1756, de 2012, que inseriu alterações na Lei 1728, de 2 de dezembro de 2011. A Câmara Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Fica alterado o terceiro parágrafo no item 2, 4 e 1 e 4, serviço de abastecimento de energia e iluminação pública, da síntese das informações do plano diretor do município, passando a vigorar com a seguinte redação. Como é extenso aqui, eu acredito, a secretária vai colocar no WhatsApp na Câmara, e aí fica à disposição dos vereadores, por gentileza. Tá? Obrigado. Obrigado, presidente. Foi em audiência pública, né, que foi decidido. Esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Tomadas de Contas, e também a Comissão de Urbanismo e Obras Públicas para a emissão de parecer. Temos também a entrada do projeto 33 de 2020, leitura. Autoriza o Executivo a ceder veículo em processo de cessão de uso e das outras providências. A Câmara Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à cessão de uso ao lar dos idosos Davi Lechnevski, inscrito no CNPJ MF, sob número 81.649.253.000, ao contrário 92, de um veículo tipo passeio, marca Volkswagen, placa UX 2524, com capacidade máxima de 5 passageiros. Pertence à frota municipal, que destina-se ao transporte de internos de entidade, sendo permitida a utilização por funcionários somente quando em serviço exclusivo da associação. Parágrafo único. No caso de inadimplente da condição da cedência, o veículo retornará à propriedade do município. Artigo 2º. A duração da cessão será de prazo de 5 anos, prorrogável por igual período, sendo que o veículo cedido somente poderá ser utilizado dentro da área de atuação da entidade. Artigo 3º. Será de responsabilidade da entidade arcar com todas as despesas necessárias para a utilização e manutenção do veículo cedido. Artigo 4º. O veículo será conduzido por condutor devidamente habilitado, pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura de Quatiguá ou da entidade. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei, referente à manutenção, abastecimento, multas e demais despesas veiculares, bem como decorrentes de acidentes materiais e pessoais, correrão por conta da entidade beneficiada. Artigo 6º. Será celebrado termo de cessão de uso entre as partes, onde ficará evidenciada a obrigação das partes. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na sua publicação
Quatiguá, 16 de março de 2020, Adelita Parmezani de Moraes, Prefeita Municipal. Esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Tomadas de Contas e também a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social para emissão de parecer. Temos também entrado o projeto 34 de 2020, leitura. Inclui meta, programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias das outras providências. Câmara Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à inclusão de meta ao programa baixo discriminado do Plano Plurianual do Município, período 2018 a 2021, de que trata a Lei Municipal 2190-2017 e da Lei de Diretriz Orçamentária 2020, de que trata a Lei Municipal 2392-2019, Programa de Atendimento Geral à Saúde. Adquirir equipamentos de fisioterapia e reabilitações através do incentivo financeiro da Resolução CESA, número 269/2016, produto unidade adquirida, unidade média 2020, meta 197, valor 52.623,94. Artigo 2º, fica o Executivo autorizado a abrir, junto ao Orçamento Geral do município, crédito adicional especial no valor de 40 mil e crédito adicional suplementar no valor de 17.623,94, conforme segue. Bloco de custeio de ações e serviços públicos de saúde estadual, equipamentos e materiais permanentes, 40 mil. Saúde e receita vinculadas, equipamento e materiais permanentes, 17.623,94. Artigo 3º. Para dar cobertura aos créditos acima, serão utilizados os seguintes recursos. Excesso de arrecadação, fonte 49.405, bloco de custeio de ações e serviços públicos de saúde estadual, 40 mil. Anulação de dotações orçamentárias. Material, bem de serviço para distribuição gratuita, 17.623,94. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na sua publicação, revogando suas disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal, 16 de março de 2020. Adelita Parmezani de Moraes, Prefeita Municipal. Esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, também a Comissão de Finanças e Tomadas de Contas e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social para emissão de parecer. Temos também projeto de lei de autoria do Legislativo Municipal, projeto de lei 35 de 2020, leitura. Concede a revisão geral anual de remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal de Quatiguá, no fulcro do artigo 37, 10 da Constituição Federal e das outras providências. Autoriza a mesa da Câmara Municipal de Quatiguá, Câmara Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Concede-se revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos integrantes do quadro pessoal do Poder Legislativo do município de Quatiguá, na forma do artigo 37, 10 da Constituição Federal e da Lei Municipal 1645/2010, sob percentual de 3,92, 3,92%, equivalente à inflação apurada no período de março de 2019 a fevereiro de 2020, conforme INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Artigo 2º. Concede-se também, nos mesmos percentuais acima, a revisão do valor do auxílio de alimentação conforme Lei 1983/2015. Artigo 3º. Concede-se também, nos mesmos percentuais acima, a revisão sobre função e gratificação FG1, controlador interno, conforme estipulado na Lei 1963/2015, em seu artigo 3º. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas do Orçamento Geral do Município. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na sua publicação, com efeitos retroativos ao número de março de 2019. Revogando essas disposições em contrário, Câmara Municipal de Quatiguá, 16 de março de 2020, Cristian Reis Galvão Cousa, presidente da Câmara. O projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Tomadas de Contas para emissão de parecer. Temos também projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em primeira discussão e votação. Projeto de lei 25/2020, substitutivo, leitura da súmula.
Altera o nível de vencimento de cargos em comissão. O projeto está em discussão. Projeto em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em primeira discussão e votação por 6 votos. Projeto de lei 30 de 2020, leitura da súmula. Cria vaga para o cargo de comissionado de assessor de gabinete. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Me abstenho. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Júlio. Não. Vereador Israel. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. O meu voto também é sim. O projeto está aprovado em primeira discussão e votação por 5 votos, 1 voto contrário e 1 abstenção. Projeto de lei 69 de 2020, substitutivo. Leitura da súmula. Extingue o cargo de chefe de seção de serviços administrativos. O projeto está em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em primeira discussão e votação por 6 votos. Temos também projeto de lei de autoria do Legislativo Municipal em primeira discussão e votação. Projeto de resolução 4/2020, leitura da súmula. Abrir crédito adicional especial no Orçamento Geral 2020 do Legislativo Municipal de Quatiguá e das outras providências. O projeto está em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em primeira discussão e votação por 6 votos. Projeto de resolução 5 de 2020, leitura da súmula. Dispõe sobre a reformulação do anexo da Resolução 2 de 2012, instituindo assim nova tabela de valores da Câmara Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná e das outras providências. Esse projeto está em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. Projeto de resolução aprovado em primeira discussão e votação por 6 votos. Temos também projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em segunda discussão e votação. Projeto de lei 21 de 2020, leitura da súmula. Altera a Lei Municipal 1940/2015. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 6 votos. Projeto de lei 26/2020, leitura da súmula. Cria cargo de provimento em comissão e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Me abstenho. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Júlio. Não. Vereador Israel. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. O meu voto também é sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 6 votos, 1 voto contrário e 1 abstenção. Projeto de lei 27/2020, leitura da súmula. Cria cargo de provimento em comissão e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Me abstenho. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Júlio. Não. Vereador Israel. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. O meu voto também é sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 6 votos. Projeto de lei 28 de 2020, leitura da súmula. Altera a Lei Municipal 867/1993. Projeto em discussão.
Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 6 votos. Temos ainda o projeto de lei 29 de 2020, leitura da súmula. Obrigado, presidente. Inclui meta, programa no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 6 votos. Os projetos serão encaminhados para sancionamento e publicação. Nesse momento, passamos à segunda tribuna e deixo livre a palavra aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Peço a palavra, presidente. Concedida ao vereador Pastor Eduardo. Boa noite aos 9 vereadores, ao nosso advogado, doutora Laerte, a Grazi, e aos demais que aqui estão. Eu só venho aqui lamentar sobre o que está acontecendo com essa Sanepar. O que vai acontecer? Vai faltar água de novo. Pode ter certeza disso. E não foi tomada nenhuma providência, nenhuma. Nem por esse, nem por aquele. Por ninguém. Não foi aumentado. Eu conversei com um rapaz da Sanepar, que esteve aqui numa reunião, eu encontrei ele num determinado lugar aí, e conversei com ele, ele falou que não tem previsão nenhuma para aumentar a captação de água, não tem previsão nenhuma para Catiguá, vai continuar assim, e ele disse, inclusive, o nível já está baixo, e não tem. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, eu acredito, na minha forma de pensar, fazer um documento e encaminhar para o Ministério Público. E denunciar eles. O valor deles é um absurdo. O valor dessa água é um absurdo de preço. Muito cara a água. Uma água que eles captam de graça, que vem do céu. É de graça. O valor é um absurdo. Peço uma parte, vereador. Sim. Boa noite a todos. Mas a prefeita não fez as publicações que foi furado o poço lá de 200 e poucos metros, que tinha dado água. Até hoje à tarde estive comentando aqui que fui procurado também por um munícipe que questionou, ainda defendi que os vereadores estavam tomando providência já a cobrança. Mas e esses poços que foram furados, até tem várias publicações, até tem aqui, que a prefeita estava acompanhando a furação dos poços. Isso aí não morreu nada. Eu não tenho uma informação. O que eu tenho informação é que o rapaz falou que um não deu e o outro tinha pouca água. Né? Isso que eu fiquei sabendo que ele me falou. Né? E nós temos que tomar alguma providência, fazer alguma coisa a mais, porque eu sei que a gente tem feito, todas as documentações que a gente tinha fez, encaminhamento, tudo que a gente pôde fazer, nós fizemos. Só que eu vi que é pouco. Nós vamos ter que fazer mais alguma coisa, porque eu não gosto desse tipo de assunto de denunciar. Eu sou contra denunciar. Mas chega um momento que nós temos que denunciar. E nós temos que denunciar a Sanepar para o Ministério Público e ver o descaso que ela faz com essa cidade. Nas demais eu não sei. Só sei que o escoamento de água lá, a captação de água lá, o escoamento lá em Joaquim Távora, é 900 litros. Aqui é 400 hora, segundo a informação dele, que ele me passou. Então, é menos da metade. Né? E eu solicito ao presidente aí, né, que procure aí, por gentileza, o que a gente possa fazer, para a gente denunciar, ou ir lá pessoalmente, ou alguma coisa fazer. Porque essa responsabilidade não é só do município, é do governo do Estado também. Porque está muito omisso também, o governador do Estado está muito omisso também com essa situação, porque não é possível que ele não está sabendo. Porque aí a Sanepar é do Estado também, né? Ela é mista, mas pertence ao Estado também. Tanto é que, quase na sua totalidade, os funcionários são do Estado. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Essa palavra, senhor presidente. Concedida à vereadora Silvana. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores, ao doutor Laerte, advogada, Grazi, secretários, os demais presentes. É só para dar uma força, né, que o vereador Pastor falou. Realmente, a gente tem que cobrar mais mesmo da Sanepar, que infelizmente não fizeram nada. E com relação à questão
do nível lá da captação, realmente já baixou muito. E já está chegando, falta água na cidade, que já teve várias reclamações, principalmente aquelas pessoas que não têm a caixa, o reservatório. Então, quem está dependendo aí da água da rua, já está faltando em alguns lugares. Então, realmente está baixo, porque eu tive lá e percebi. Agora, não sei se aumentou. Eu voltei outro dia lá, daí tinha aumentado um pouquinho. Mas, geralmente, quando eles ligam lá, aquilo abaixa rápido. Então, a gente tem que cobrar, sim. Obrigada. Continua livre a palavra. Peço a palavra. Concedido ao vereador Pedro. Boa noite a todos os vereadores, ao presidente, doutor Laerte, a Grazi e o presente. Deixa aí meu apoio às palavras aí da vereadora Silvana, do vereador pastor Eduardo. Eu acho que é um descaso mesmo a Sanepar, acho que passamos por muita dificuldade no nosso município e até hoje não deu resposta, não fez nada pela cidade. Isso é um descaso. Aquele rio lá que captava água, que capta água lá, então ela encheu a primeira chuva que deu. Isso significa que não tem armazenamento nenhum de água lá. Aquilo ali, primeira chuva encheu, poucos dias de sol vai embora. Então, eu acredito que eles precisavam ter limpado aquilo lá. Hoje tem maquinário para isso. Afundado ali 2, 3 metros ali, larguecido o rio. Mas nada foi resolvido e nada foi feito até hoje. Então, eu deixo só meu apoio aí aos vereadores aí. E a gente está aqui na cobrança, sim, brigando, mas eu acho que eles estão com um descaso mesmo com a nossa cidade. Só isso. Continua livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido ao vereador Israel. Boa noite ao presidente, ao primeiro secretário, aos demais vereadores que estão presentes aqui e ao doutor Laerte. Eu também queria deixar meu apoio, né, é uma situação difícil, né? Deixo aqui, apoio as palavras aí dos vereadores aí que falaram aí. Eu acho que a Sanepar tem que tomar uma providência, porque, como se diz, é um descaso mesmo, né? E estão mexendo nas ruas aí, estão bagunçando tudo, o povo reclamando, né? Eu estou tendo bastante reclamação aí. Acho que também os demais vereadores aí devem ter reclamação. Então, a gente tem que fazer assim, uma documentação e mandar aí, né, para o Ministério Público, a ver o que vai acontecer, porque não pode continuar assim, né? Então, a gente está sendo cobrado, então a gente tem que cobrar também, né, de quem está com esse trabalho para resolver e não resolve, né? E ver como eles começaram a furar o poço lá, e não sei se não deu liga, mas tem que continuar a ver, né, o que acho outro lugar, né, para dar continuidade dessa obra aí, que o nosso município precisa, né, e merece uma qualidade de água boa aí, porque eu acho que todo mundo paga aí um preço caro, né, pela água. Então, tem meu apoio aí. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido ao vereador Júlio. Boa noite a todos os vereadores, a Grazi, ao doutor Laerte, a todos os presentes. E eu também gostaria de fazer um comentário com relação a isso aí, né, concordar com o que já foi dita aqui pelos demais vereadores com relação à falta d'água, e dizer que é a mesma situação lá do radar, né? Está sendo mal cobrado. A gente fala, todo mundo fala, mas aí ninguém escuta. Dá a impressão que a gente tem que fazer alguma coisa a mais do que isso aí. Aí não adianta nada, mais uns 15 dias de estiagem, se Deus quiser vai começar a chover novamente, mas daí numa seca danada, com falta d'água para todo mundo, daí lá, né, fazer vídeo, fazer lamentações, e fazer aquele... Aí não adianta mais. Então, a hora é agora, enquanto não acabou, né? Ninguém aqui é engenheiro para saber o que tem que fazer lá, né? Então, a Sanepar teria que vir com o engenheiro fazer, se não deu para fazer os poços lá que furaram, se não deu água, então deveria reformar o que está ali, que nem o vereador falou, fazer... Né? A gente não é engenheiro, mas a gente acha que
que pode melhorar, levantar a barragem, fazer o desassoreamento ali, para que fique um pouco mais de água ali captada, né? E então, mais uma vez, assim, só para deixar bem claro, não adianta a gente ficar só falando. Quem tem realmente que fazer, partir é do executivo a mais. Lá que tem que cobrar, com o governo do Estado, com a Sanepar direto, né? E aí, com a Sanepar, como o vereador Israel falou, né, o show de horror que foi o Jardim Chapada, agora começou o Jardim Cristal, né? Tem 3 ruas já que furaram ali, nós vamos contar quantas vezes eles vão furar a mesma rua. E ver como que eles vão reformar depois aquilo ali. Porque não tem cabimento, já afundou. A primeira ali já afundou. Primeira chuva que deu, que foi quase nada, já teve caso ali que afundou. Então, o show de horror do Jardim Chapada foi para o Jardim Cristal agora. E eu queria fazer uma indagação com relação ao hospital, se alguém sabe me informar, né? Se tem já alguma previsão, alguma data da concorrência pública, ou se tem alguma empresa interessada para concorrer, para que a gente não fique sem, né, a empresa, ou se vai voltar para o município. Se alguém sabe me informar, se já tem essa previsão dessa concorrência pública, se já tem empresas interessadas. Pois não. Você me permite? Pois não. Tinha 4 empresas, mais a do atual, 5. O que acontece? Foi publicado o edital, e o que acontece? Pelos valores que foram colocados ali pelas outras partes, o que está no atual impugnou o edital. Impugnou. Vai ter feito um novo edital. Ele impugnou. Aí vai ter que fazer um novo agora, e demora de 30 a 40 dias para fazer um novo. O senhor sabe passar os valores que foi passado? Não sei mesmo, não sei. Mas aí ele achou muito baixo, ele achou incompatível com o serviço prestado ali, com aquele valor. Ele achou que... Mas só para... Ele falou com o jurídico dele, e aqueles valores que estavam ali eram impagáveis, tanto funcionário como médico. Aí ele recorreu e impugnou o edital. Os valores eu não tenho. Então, eu estava falando sobre isso. Sim. Então, o município já abriu licitação. Já abriu, e aí ele impugnou o edital, vai ter que abrir de novo agora. Certo. E a reforma? O dinheiro que a Câmara repassou, que foi compromissado aqui na Câmara, pelo Executivo, que iam começar as reformas urgente, né, no prazo aí de 30 dias, como foi falado aqui. Se já tem alguma empresa que concorreu, se já teve licitações. Está entrando em prazo de licitação. Certo. Agora, o senhor sabe me informar como que a Prefeitura, eu fiquei sabendo o seguinte, se não tiver as reformas lá no hospital, que tem que ter, para novamente ser liberada pela Vigilância Sanitária e outros órgãos, como que a Prefeitura coloca em edital, se pode fazer isso, para concorrer, qual empresa, qual a garantia que essa empresa vai ter que vai ser concluído a reforma? Porque se já colocou valores e alguém impugnou o valor, né, automaticamente já está em andamento a questão da concorrência. Agora, como que coloca em concorrência, vamos dizer que essa empresa ganhou ali. Ela vai continuar fazendo pronto atendimento. Sim, mas e os valores que vão ser repassados? O menor valor de quem ganhar a licitação. Não, certo. Mas e se por um acaso, essa reforma não seja concluída? Não, a questão, uma parte só. Pois não. A questão é que o valor foi repassado porque era uma urgência. E agora não está sendo urgência mais, depois que foi repassado. É uma modalidade. Aí eu já... Então assim... Só para contribuir, o problema, segundo a informação, haveria uma questão de emergência, uma dispensa de licitação. Mas, como o valor é muito alto, não foi permitido a dispensa, né, até pelo jurídico da Prefeitura, e mudou-se a modalidade, está sendo tomada de preço. Diz que vão concluir até a semana que vem. Então, a gente vai aguardar isso aí. Se fosse aquele valor, o jurídico não autorizou. Uma dispensa num valor de mais de 600 mil. Não, mas o jurídico também não teria que autorizar, né, um valor que seja um valor que não condiz com a realidade do nosso município. Não, da reforma. Sim, não, mas estou falando da do nova... Atendimento? Do atendimento. Sim, do atendimento então, o jurídico não se envolveu. O nosso jurídico... Não se envolveu. Mesmo porque nós estamos afundando aí é um dinheiro muito alto que está sendo
Não se envolveu. transferido, né? Ele Então, só se envolveu no que o presidente falou aqui, ele só se envolveu no valor da reforma do hospital. Aí eles falaram que não podia ter uma dispensa porque o valor é muito alto. Então tem que fazer mesmo uma licitação. E é isso que eles estão correndo até fazer. Eu acho que a licitação já serve para isso, né? Por causa de, e como é um recurso livre, pode gastar. Mas é que ela queria qualquer fazer numa jeito, emergência para ser feito o mais rápido possível. O mais rápido possível. A intenção era essa. Mas como não passou, ela vai agir do modo legal e vai fazer a licitação. mas o valor, essas licitações emergenciais aí que dispensa a concorrência, como é que fala? Dispensa, né? A dispensa é um valor muito menor do que isso, mas não tem nem que se discutir. Menos de um terço de um valor desse, Sim, mas já não dá para fazer dispensa. Mas, inclusive, ela já mandou um documento para o Ministério Público, já pedindo, né, para saber a possibilidade para ser feito rápido, né, esse processo. Mas aí eu não sei se já retornou do Ministério Público, parecer não. Né? Até pedindo mais prazo. Qual que é o prazo que o Ministério Público deu para 120 dias? Já passou 90? Praticamente. 90 dias. Então, é preocupante, né, que a gente tem que... Porque o hospital, vamos dizer que é tudo na cidade, né, com relação à saúde. Eles, do jeito que estão precariamente lá, atendem do jeito que podem, né, e a gente tem que cobrar aqui mais agilidade para que se faça a reforma necessária e que se consiga onerar o mínimo possível o município, porque todos sabem da carga pessoal aí que paga por mês para o pessoal, que é altíssima, e acaba ficando sem verba para outras coisas. Correto. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Antes de continuar, eu vou dispensar a vereadora Silvana, que tem um compromisso. Dispensada, vereadora. Continua livre a palavra. Eu peço a palavra, presidente. Concedido ao vereador Pastor Eduardo pela segunda vez. Eu vou citar aqui aos nobres vereadores aqui que aqui estão, para fiscalizarem junto comigo, que eu vou começar a fiscalizar a partir de amanhã. Eu fiquei sabendo, né, que há um caso aí no posto de saúde que uma funcionária está até coagindo funcionários em termos já de aproximação das novas eleições, para direcionar uma tendência das eleições. Tem uma funcionária que eu fiquei sabendo, por isso que eu quero apurar, vou apurar isso, que ela está coagindo outros funcionários, porque ela está direcionando para os funcionários para o período eleitoral, para a próxima eleição, um determinado nome, entre aspas, né? E os funcionários que são meio assim, ficam meio em dúvida, essa pessoa ainda fica coagindo o funcionário. Essa parte, professor? Sim. Eu estou sabendo disso também. Diz que está passando por cima até de secretária. Aí, E está dando as ordens dentro do posto de saúde. Eu acho que não é por aí que funciona. exatamente, é isso mesmo. Então, Eu acho que bem tem que falado. tomar as devidas providências aí, se for o caso, afastar o funcionário. Aí, bem falado. Aí, por isso que eu vou falar que a nossa casa aqui, nós vamos determinar, o Ministério Público, eu já falei, sou contra denúncia, mas se for para agir dessa forma, que a gente faça denúncia que esse funcionário seja afastado Mas é o dever nosso. do posto de saúde. Todo mundo é contra a denúncia, mas é o dever nosso. Tem que ser afastado. Tem que ser afastado. Se for verídico isso, que eu acredito que é verídico, seja afastado do posto. Seja afastado do posto e acabou. Ponto final. Não tem meio termo, porque é algo desleal com quem está trabalhando. Não, desleal. Só para complementar, tem outros casos. É inacreditável a pessoa ser exonerada do cargo para, entre aspas, concorrer às eleições, que tem um prazo de 6 meses, e continua trabalhando em outro departamento, para lá e para cá, em vários departamentos. O senhor sabe quem? Sim, Entendeu? então. Não é só lá. Então, eu Não acho é só assim, lá. sabe, eu acho, aí a pessoa chega, fica coagindo outro funcionário, na eleição, né? Aí a pessoa fala, não, a pessoa passa, aí é isso que o vereador Matheus falou, em cima da autoridade de uma secretária, para poder coagir o funcionário. Que é isso? Primeira coisa que tem que fazer, eu vou apurar, for verdade, nós vamos chegar à base nossa aqui, primeiro caso vai ser esse, a base, nós vamos conversar com a prefeita e vamos pedir o afastamento dessa funcionária, seja quem for, afastamento dela, ponto final. Senão, nós vamos estar com a denúncia. E ponto, acabou. Essa é a minha opinião. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra.
Peço a palavra mais uma vez. Concedido ao segunda vereador vez. Júlio. Eu na sessão anterior, já justifiquei, né, o meu voto contrário aos projetos aqui 26 e 27, né, que cria cargo de provimento em comissões da outras providências, por conta da orientação do Ministério Público para que não se crie cargos em comissão. Mesmo que venha com desculpa, que vai tá excluindo um e abrindo dois, cortando o salário de um, cortando o salário de dois, mesmo que tivesse excluído mais, teria que ter exonerado mais. Aqui é muito cargo comissionado, é muita despesa por mês com cargo comissionado, e aí acontece o que está acontecendo agora. Realmente, quem tem direito a avanço, quem tem direito a reposição salarial que merece, aí a prefeita fala que não tem índice para repassar os reajustes, que eles sim têm direito, porque eles sim passaram em concurso, eles sim fizeram os cursos por conta própria para ter o avanço, que foi criado agora ali dos professores, me ajuda lá, é o plano de carreira dos professores, que tem esse avanço. Inclusive, gostaria aqui de comentar e falar mais uma vez, eu fiz um ofício pedindo explicações por que não foi feito, não foi dado o avanço novamente em outubro para os professores, e eu acho um absurdo, uma falta de, não sei nem a falta do quê, mas não responde o ofício, entendeu? Qualquer munícipe, se for na prefeitura, se entrar com requerimento pedindo explicações, são obrigados a fornecer. Ainda mais o vereador, que é o representante deles mesmo. Então, eu fico aqui indignado e faço aqui um protesto, porque novamente mandei um ofício pedindo explicações por que não foi pago o avanço do mês de outubro, e já passou o prazo, não tive nenhuma resposta. Mais nada. Aí você pega, como o senhor falou, a gente vai lá na doutora Kelly, leva o ofício, faz uma denúncia, aí vira aquele caos, todo mundo brabo. Por que não responde o vereador? Teria que ter uma resposta, né? Nem que sim, nem que não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro mesmo, aqui, ó, criando mais 2 cargos comissionados. Então, não vai sobrar dinheiro para pagar quem realmente, por lei, tem direito. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Eu quero ler aqui um ofício, primeiramente. Câmara dos Deputados, ofício 74/2020, direcionado à excelentíssima prefeita Adelita Parmesan de Moraes. Com os cordiais cumprimentos, informa Vossa Senhoria que estamos atendendo um pedido do presidente Tiago Correia e dos demais membros do Partido dos Trabalhadores, que apresentou emenda ao Orçamento Geral da União de 2020, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contemplando a Prefeitura de Quatiguá com recurso de R$100 mil, conforme dados abaixo. Unidade orçamentária, Ministério da Agricultura e Pecuária, código e o valor, R$100 mil. Devido à obrigatoriedade de execução de emendas do orçamento impositivo, solicita que a prefeita cadastre proposta no portal de convênios Sincov, juntamente com os dados e documentos do município de Quatiguá. Então, quero parabenizar, agradecer a presença do Tiago aqui, parabenizar por essa conquista, Tiago. Você é um cidadão que está participando sempre da política, mesmo não exercendo nenhum cargo político, nem mesmo um cargo de nomeação, e nos trouxe essa emenda como presidente do partido. Parabéns, obrigado pela aquisição. Quero também colocar para os nobres vereadores presentes um ato que a mesa executiva propõe em publicar, caso os vereadores concordem. Eu vou ler aqui o ato e depois a gente vê se os vereadores concordam ou também possam ter uma ideia para a gente adicionar ou retirar desse ato. Mesa da Câmara Municipal de Quatiguá, Paraná, no uso das suas atribuições conferidas regimentalmente, considerando os avanços da epidemia propagada pelo coronavírus SARS-CoV-2, causador de infecção COVID-19,
e os recentes protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, considerando no artigo 3º da Lei Federal, número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, considerando também o contido na Portaria 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, considerando a necessidade de adoção de medidas imediatas visando a contenção de propagação de vírus, considerando que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição Federal. Considerando a classificação pela OMS do dia 11 de março de 2020 como pandemia do novo coronavírus, considerando que a situação demanda um emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar aglomerações e disseminação da doença no âmbito municipal, considerando a pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do novo coronavírus, a mesa resolve, artigo 1º, de forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus Covid-19, ficam suspensa, pelo prazo de 15 dias, a realização de eventos não diretamente relacionados às atividades legislativas no plenário das comissões. Artigo 2º. Matérias legislativas prioritárias poderão ser deliberadas nas respectivas sessões, vedado o acesso público ao plenário. Artigo 3. Fica vedada a utilização das dependências da Câmara Municipal para a realização de reuniões ou eventos de qualquer natureza, inclusive sessões solenes ou audiências públicas. Artigo 4º. Qualquer servidor público municipal que presta serviços na Câmara Municipal que apresente febre ou sintomas respiratórios, tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, deverá permanecer em casa e adotar o regime de teletrabalho, conforme a orientação da Presidência. Artigo 5º. Os servidores públicos municipais prestarão seu serviço de forma interna e sem atendimento ao público. Artigo 6º. As medidas previstas neste ato poderão ser reavaliadas a qualquer momento, mesmo antes do prazo estipulado no artigo 1. Artigo 7º. Este ato entra em vigor na data da sua publicação. Edifício da Câmara Municipal, em 16 dias do mês de março de 2020. Christian Reis Galvão Coser, presidente. Então, quero pedir a opinião dos nobres vereadores para que a gente possa, sim ou não, com esse teor ou com outro conteúdo que os vereadores queiram incrementar, se a gente faça a publicação deste ato. Se alguém quiser se manifestar ou concordar, Eu posso. ou discordar, pode. Eu concordo aí com 99% do que está escrito aí. Eu só acho assim, que deveria assim, só em caso de... Por exemplo, aqui o tanto de pessoas que tem aqui, eu acho que não teria necessidade. Né? Igual, por exemplo, o governador fez, né? Em atos assim de mais de 50 pessoas. Ele está excluído. Mas aí a gente não sabe se hoje vem 2, amanhã vem 200. É que não tem... A porta está aberta... Sim, mas é que não tem... Nós estamos acostumados aqui com a frequência de pessoas que aqui vêm. Né? Por isso que eu só falei, eu só estou opinando. Né? É que a gente está acostumado com a frequência de pessoas que vêm aqui. Né? Então, por isso que eu acho que não é... Né? Na minha opinião. Mas aí, se fizer dessa forma também, eu estou concordando também. Só estou opinando. Né? Eu também concordo com o senhor aí. Eu acho que a gente está acostumado, a casa cheia aqui, a gente viu quantas vezes dentro fez 4 anos de mandato, já quantas vezes nós tivemos essa casa cheia aqui com mais de 20 pessoas aqui dentro? Não tem. Então, na minha opinião, acho que pode deixar do jeito que está, cada um. Mas se a maioria decidir, eu estou junto. Nós estamos acostumados, né, já, com esse fluxo de pessoas, né? Que é o nosso companheiro aí que sempre está aí, né? Eu também acho que concordo aí com as palavras de vocês aí. Acho que é por aí mesmo, né? Aqui é pouca pessoas, né, que participam, então não tem tanto É sempre perigo os assim, mesmos. né? Mas tudo cuidado é pouco, né? Tem que se cuidar, sim.
vereador Eu Pedro. acredito também que é muito pouca gente que frequenta aqui. Eu acho que nem o senhor falou, acho que dá para ficar do jeito que está. Mas sou a favor também, para nós aplicar aí o que foi falado, você falou aí. Tá? Devido à opinião dos vereadores, a gente pode elaborar melhor essa questão da utilização, não, das sessões ordinárias, né, e fazer uma redação um pouco mais branda. Mas vamos considerar também que, num número de 4, 5 pessoas, pode haver alguém com vírus. E pode até mesmo ser alguém que traga, né, devemos somente ter cuidados, né? Então, a gente vai fazer uma redação e amanhã eu informo todos os vereadores no grupo. Só, Pode ir. só para complementar aí, tem vários órgãos públicos que já baixaram decretos, resoluções, provimentos, um monte de coisa com relação a isso aí. Fórum, vários órgãos, estou falando da Justiça por causa de cartório, inclusive aqui a gente já tem orientação, acho que vai sair amanhã no CNJ, com relação a ficar aberto ou fechado. Por quê? Independente do total de pessoas que tem no ambiente, se tiver uma tiver contaminada, perto ali já pode transmitir, dependendo do jeito. Então, daí não é nem questão de muita gente, aglomerações. Depende do ambiente, do lugar. Num campo de futebol com 4, 5, não dá nada, mas num lugar pequeno, com 3, 4, pode ser que o vírus... Então, a gente não entende direito, mas só para complementar aí o que o senhor estava falando, presidente. Ok. O município deve também anunciar algumas ações necessárias para a prevenção de contaminação do Covid-19. Tem alguns casos suspeitos na cidade, fizeram a coleta de material e enviaram para o LACEN, e vamos aguardar o resultado, né, dos suspeitos. Estão sendo monitorados pela equipe de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que o momento não é de pânico, mas sim de cuidado e prevenção. Sobre a Sanepar, continuaremos, como legislativo, cobrando as melhorias necessárias e, se preciso, vamos convocar novamente o diretor, lá em Santo Antônio, Juarez, para que ele esteja presente e nos dê informações e esclarecimentos. Como mais nada temos a tratar, marcamos a nossa próxima sessão ordinária, dia 23, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Caso haja necessidade, a gente marca uma sessão extraordinária no decorrer da semana. Agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. presidente.